Eu achei bonita a lição que quando Deus, ele falou, olha, faça uma casa aí que eu quero morar no meio do meu povo. Puxa vida, irmãos, o maior prazer de Deus é o dia de hoje, que Ele reúne todos os seus filhos para esse encontro. E a comunhão não é só nossa e Deus, a comunhão é comigo, com cada irmãozinho aí, olha, reúne a família de Deus, não é? Então, irmãos, olha, esse dia é um privilégio que Deus concede a cada um de nós. Já que um dia lá no céu nós vamos viver em comunidade e família, não é? Por isso que nós temos que ir já se habituando daqui. E o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente às vezes a cabeça falha, a gente esquece, né? Como é bom estar na presença de Deus. Irmãos, Deus é importante na sua vida? Se você tivesse que tirar Deus da sua vida, irmãos, o que sobraria para você? Nada. Só a morte e a desgraça, né? Eu creio que o que trouxe você aqui na igreja, irmãos, é uma palavrinha chamada de gratidão, amor, né? Amor é uma palavra, irmãos, segundo a Bíblia, é uma palavra que nos últimos dias seria o quê? Escasso. Lá Mateus diz, por multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriariam. Agora a gente tem que tomar cuidado para que o nosso amor se não se esfrie para com Deus. Mas graças a Deus, irmãos, Deus aqui na terra tem pessoas, tem filhos fiéis que buscam Ele. Se você está aqui hoje, é porque você tem fé em Deus, não é? Se eu perguntar aqui, quem daqui tem fé em Jesus? Fé em Cristo? Ai, todo mundo levantaria a mão, amém, irmãos? Quem daqui acredita que Cristo pode salvar? Todos nós. Quem daqui acredita, irmãos, que sem Jesus você não vai a lugar nenhum? Todo mundo acredita, né? Todos nós acreditamos que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso, né? Tem um pensamento na Bíblia que diz, lá Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Como é bom a gente ter fé em Deus, não é, irmão? Acreditar que Deus ele é poderoso e que nós estamos em boas mãos. Eu falo sempre, irmão, você teria coragem de entrar num barco furado? Eu não teria, não. Não sei que fosse louco, né? Não, mas totalmente furado, né? Não teria como, né? Mas, irmãos, se nós resolvemos seguir a Jesus, porque nós encontramos nele o quê? Confiança para a nossa vida. Ninguém entrega a vida a alguém que não confia. Certo ou errado? Então, graças a Deus, você aqui entregou a vida para Jesus. Você crê de todo o coração, não é? E é interessante, irmãos, e essa ligação que nós temos com Deus é uma palavra que se chama fé, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Todos acharam? Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Em outras palavras, a fé, ela é ver o invisível, não é? Você não está vendo Deus? Está vendo? Deus ele oferece as promessas, a esperança para você no futuro que você, pela fé, tem que acreditar. E você acredita, eu acredito. Senão nós não estaríamos aqui. Né? Então, fé é convicção das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. E o verso 6, 11, verso 6 diz que sem fé é o quê?
Impossível agradar a Deus. Opa, que maravilha. Então, basta eu ter fé que está tudo resolvido. Oh, graças a Deus, né, irmãos? Sem fé é impossível. Tendo fé, resolveu todo o problema da vida de um cristão. Irmãos, conta uma experiência, um equilibrista, né? De um lado de uma montanha, na outra, e tinha um grande precipício. E ali estava uma grande plateia, irmãos, né? Para ver o equilibrista. E o equilibrista, ele falou para as pessoas, olha, quem daqui acredita, né? Que eu vou até do lado de lá andando sobre a corda. Todo mundo, oh, você consegue. Daqui a pouco ele pega uma carriola e diz, olha, quem daqui acredita que eu vou com essa carriola até lá e volto? Todo mundo levantou a mão. Né? E lá foi o equilibrista com a carriola e voltou. E as pessoas vibravam. Ali ele perguntou, quem daqui crê, tem fé que eu posso atravessar com alguém dentro da carriola até lá e voltar? Todo mundo levantou a mão, você consegue. E lá na frente tinha uma senhora, uma velhinha lá, que ela vibrava, você consegue. Né? Aí ele fala, minha senhora, faz favor, entra na carriola aqui que eu vou levar a senhora até o outro lado e voltar. Irmãos, deu para você entender mais ou menos a moral, né, da questão de você acreditar da sua fé. Não é? Olha, às vezes eu acredito em Deus, que Deus é tudo isso, mas eu não quero entregar naquele Deus. Quando Deus pede algo para mim fazer, eu falo, olha Deus, a minha fé agora acaba aqui. Tudo na vida, irmãos, existe prova, não existe? Jesus disse, se você me ama e faça o quê? Guarda os meus mandamentos. Né? Tudo na vida existe prova. Né? Eu vejo sempre, eu quero prova do amor da minha esposa. Se ela realmente acredita em mim. Dos filhos, não é? Tudo nessa vida existe prova. Agora, será que Deus ele não prova a nossa fé? É fácil eu falar, olha, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, não é? A Bíblia diz que até os demônios creem. Olha que situação, irmãos. Né? Vamos ver aí em Tiago. Tiago capítulo 2. Né? Verso 14. Capítulo 2, verso 14. Todos acharam? É 2, 3 folhas seguintes aí. Amém ou misericórdia? Vamos lá então. Meus irmãos, que aproveita alguém se disser que tem fé, se não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Deu para entender? Que adianta você ter fé? Né? Pode a fé te salvá-lo se você não tiver o quê? Obras. Aí já começa a mudar um pouco o aspecto do nosso quê? Do nosso relacionamento com Deus. Não é? Vamos lá em... Segura aí que depois a gente vai voltar aí. Em Mateus capítulo 25... Mateus verso 26, capítulo 26, verso 33. Mateus 26, 33. Vamos ver um personagem, irmãos, com convicção, que ele falou com uma fé muito grande para Jesus. Né? Jesus certa vez questionou os discípulos, né, a respeito da sua vida, do seu ministério. Os problemas que eles passariam, né? Todos acharam? Mas Pedro respondeu, ainda que tudo se escandalize, eu nunca te escandalizarei. 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E assim todos os seus discípulos disseram o mesmo. Olha, irmãos, que tamanha fé. Olha, mestre,
Todo mundo pode voltar a costa para o Senhor. Eu jamais. A minha fé é tamanha. Puxa. Foi mais longe ainda. Mesmo que eu tenha que dar minha vida para o Senhor, vou morrer contigo. E todos que estavam na volta, em sua volta, disseram o mesmo. Que fé, né, irmãos? Mas muitas vezes, irmãos, falar é uma coisa, mas agir é outra. Né? Eu vi certa vez um pensamento que diz assim, olha, pregue com o quê? Com o seu testemunho. E se precisar, use o quê? Palavras. Deus, ele, além da nossa fé, ele quer ver a conclusão daquilo que nós professamos a ele. Vamos voltar agora lá em Tiago, capítulo 2, verso 17. Tiago 2, 17. Voltou lá? Assim também a fé, se não tiver a obras, o que ela é? Ela é morta em si mesmo. Então não adianta você falar, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, Jesus está aqui, mas se eu não fizer nada para Cristo, eu estou demonstrando a fé? De forma alguma. O povo de Israel, irmãos, era um povo que ele batia no peito e falava, olha, nós temos o nosso Deus. Não é isso mesmo? Ele se vangloriava, né? Como sendo que o povo, a nação de Deus. Quando se referia à questão das obras, do testemunho deles, o que eles faziam? Decepcionavam a Deus. É isso mesmo? Decepcionava. Agora eu fico imaginando, irmãos, e nós no nosso relacionamento espiritual? Se eu perguntar, irmãos, quantos daqui, né, acha que está bom suficientemente, que o que tem que fazer já fez e não precisa melhorar mais nada? Quem daqui poderia levantar a mão e falar isso? Eu não. Por mais que a gente faça, irmãos, é tão pouco. Agora eu fico imaginando, se a gente não fazer nada, né? A questão, de irmãos, de obras, a gente vê na pessoa de Jesus. Jesus não apenas nos amou, decidiu, olha, eu vou salvar o ser humano, mas ele fez o quê? Deixou o céu, deixou a glória, deixou a coroa e veio nesse mundo. Ele realizou obras em favor de cada um de nós. E a gente fica imaginando, irmãos, eu tiro por mim, irmãos, eu tiro por mim. Como o Claudio aqui tem feito tão pouco. Eu quando chego diante de Deus, falo, Deus, eu poderia render mais. Eu poderia fazer mais. O duro, irmãos, que existe uma grande obra a ser feita para o povo de Deus. Mas aí é que entra a situação, né? Que a lição ela abordou muito bem essa semana. O mundo aí fora, ele cobra um preço alto das pessoas. As pessoas ficam divididas entre o mundo e Deus. E muitas vezes nessa correria da vida, que o dia de 24 horas não dá mais tempo. A gente acaba não realizando obras, né, ao lado de Deus. Então, irmãos, quando disser, olha, eu tenho fé, eu preciso primeiramente falar o que eu estou fazendo para esse Deus. É interessante que... Aura, pega aquele hino que cantemos no início ali, só abre para mim aí, né? Esse hino, irmãos, que cantemos no início, quando eu medito na letra dele, eu sinto eu envergonhado. Eu vou ler só os versos aqui, irmãos. Aqui diz assim, na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti provando o amargador. Na cruz a minha vida pus, do céu para isso vim. Das trevas te chamei à luz, que vocês fazem por mim? Em vão eu não deixei, a segunda estrofe, o trono lá na luz, em vão eu não troquei a glória pela cruz. Por ti deixei meu lar, fui peregrino aqui,
Não queiras, pois, desculpas dar. Que fazes tu por mim? Irmãos, me dá vergonha ler isso aqui, Áurea. 172 do Inário. E a terceira estrofe. Imensa foi a dor, angústia que sofri. Não pode haver maior a ela sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei, para te salvar assim. Por ti a minha vida dei. Que fazes tu? Que fazes tu por mim? Queridos amados, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que a fé vem da onde? Do ouvir da palavra de Deus. Cada vez que nós temos, irmãos, aproximamos de Cristo, aí que vai o segredo da fé, para que seja operante, não é? Quanto mais aproximamos de Cristo, mais nós crescemos em fé e obras. É? Não adianta eu falar para minha esposa que eu amo ela, que eu não faço nada para agradá-la. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, eu acredito em Deus, que eu não faço nada para Ele. E aqui Tiago, ele continua, irmãos, né? O verso 18. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as obras. Eu mostro a fé pelas minhas obras. Tem diferença? Hã? Esses dias atrás a Rosinha pregou aí de 2 filhos, né? O pai chegou para o filho e falou para os 2. Falou, filho, olha, eu estou apertado, filho. Está perdendo lá a minha vinha lá e tem que trabalhar, filho. E os 2 amavam o pai. Os 2 tinham fé no papai. Só que trabalhar hoje em dia, irmãos, desprende o que é esforço. Mas os 2 acreditavam no pai. Um chegou, pai, olha, eu não vou não. Será que ele não tinha fé no pai, não acreditava no pai? Claro que tinha, só que ele viu ali o quê? Os obstáculos. E o outro que tinha fé no pai, falou, não pai, deixa comigo. Amanhã cedinho de madrugada, eu estou lá na vinha. E ali aconteceu, né? Que aquele que aparentemente disse que não tinha fé, que não ia, acabou caindo em si e falou, não, mas espera um pouquinho, é o meu pai, eu não posso decepcioná-lo, eu vou lá sim, eu vou ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E o outro que disse que tinha fé, não, pai, pode deixar comigo que eu vou lá. O que aconteceu, lembra? Não foi. Quem que foi justificado, irmãos? Aquele que foi, aquele que realizou. Então, pelas obras, irmãos, nós mostramos o tamanho da nossa fé. É simples, não é? E aqui o verso 19. Tu creres que há um Deus só? Vocês creem que há um Deus só? Todos crerem, né? Faz o bem. Também os demônios creem e estremecem. É? Os demônios também acreditam, eles têm fé que existe Deus, que existe, mas infelizmente o que eles fazem é totalmente o contrário daquilo que Deus pede. E é justamente isso, irmãos. O inimigo, ele quer que você tenha fé em Deus, e você diz que ama a Deus, mas uma coisa ele fala, olha, não faz a vontade de Deus. Não precisa ser fanático, estar na igreja, cantando, orando, trabalhando, não é? Não precisa. É interessante ter uma parte lá em Mateus 7 que diz, nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus. Nem todos aqueles que têm fé, que acreditam em Deus, diz lá que vai entrar no reino dos céus. Mas somente vai entrar aquele que fazem a vontade do meu Pai. Olha só. Então, fé, irmãos, não é suficiente se não for acompanhado de obras. É? Muitos vão falar, oh, Senhor, fiz cura, maravilha, fiz um monte de coisa. Irmãos, a vontade de Deus. E a vontade de Deus está onde, irmãos? Dentro
do Evangelho. Irmão, se você trabalha numa empresa, essa empresa, irmãos, ela tem ali um código da conduta de você para com a empresa, não tem? E essas leis você tem que seguir à risca, senão pode correr o risco de ser mandado para a rua. Agora eu fico imaginando, irmãos, o nosso Deus ele também tem leis, ele tem regras que regem os seus filhos ou não tem? Quando nós assumimos o nosso compromisso, a nossa vida espiritual com Deus, nós assumimos esse comportamento de seguir Jesus, né? Lá em Apocalipse diz para nós ser fiel ou ter fé até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora eu fico imaginando, irmãos, como nós estamos no nosso código de conduta dentro do ministério de Cristo. Se nós olharmos, irmãos, também a parábola dos talentos, Deus chamou, ali diz que o Senhor chamou os seus servos e confiou neles talento. Aqueles servos eram funcionário, né, do Senhor. Para um o Senhor deu um tanto, para outro deu o dobro e foi dando. Só que quando o Senhor voltou, o que aconteceu? A maioria dobrou o talento. Mas um foi lá, fez o que com o talento? Enterrou. Irmãos, e no acerto de conta ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor era um homem, né, honesto, eu sei que o Senhor é um homem, né, que as coisas certinho, e olha, eu procurei, eu enterrei. E aí veio a reação, irmãos. Ele tinha fé, ele acreditava, mas ele não se desprendeu em fazer nada para com Deus. É isso mesmo? Não fez nada. Então, irmãos, a fé é uma opção. E ela tem o quê? A sua consequência através dos nossos atos. Não é? A gente vê os discípulos lá: Senhor, olha, se for preciso, mesmo que tudo te negue, eu não. Olha, eu vou contigo até a morte. E o que aconteceu? Voltando lá atrás. Na hora que prenderam Jesus, ó, fugiram todos. Irmãos, eu falo sempre para Deus, uma coisa eu falo para as pessoas é o seguinte: nunca chega para Deus e faça um voto: ó Deus, eu prometo para o Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor. Nunca fala isso, irmãos. O ser humano tem palavra diante de Deus? Não tem. Eu não tenho palavra. O que o ser humano pode ter, irmãos, é intenção. Falo: Deus, eu quero ser um cristão fiel, mas ó, eu não consigo. Se o Senhor não ajudar, eu vou te decepcionar. E a Bíblia diz: se você faz um voto, cumpre. Não é? Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele teve grande sucesso na vida espiritual. Não é? Apóstolo Paulo, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia, irmãos, traz grandes histórias de personagens da Bíblia que, através da sua fé, desenvolveram grandes obras. Eu fico imaginando, irmãos, aí também traz sobre Abraão. Imagina você na tua casa, correndo bem, ganhando o teu dinheiro, tua empresa, e de repente Deus chega para você e fala: ó, abandona tudo isso aí. Pega o teu carro, bota as coisas no teu caminhão, pega a pista e sai aí. Mas onde eu vou? Esquenta não. Põe na pista e sai. O que você falaria? Se você perguntasse ou pedisse um conselho para alguém, o que as pessoas responderiam? Está maluco, está doido. Um dia Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua terra, pega o povo, o rebanho, e vai para o meio do deserto ainda. Olha que situação. Ele olhou ali e viu o deserto e falou: vai entrar no deserto. Mas onde, Senhor? Não te preocupa não, eu vou mostrar o caminho no caminho. E ele foi. Irmãos, que fé! Acreditar em Deus. Fé é entregar a Deus, né? É interessante, irmãos, que às vezes nós olhamos no Evangelho e vemos algo que Deus pede, e muitas vezes a gente duvida.
não é? Mas será que Deus pode realizar? Será que Deus pode me ajudar? Tem uma parte lá em Marcos 7 que diz, né? Quando você bate, quando você pede e quando você busca. Ele fala, eu vou te abrir a porta, eu vou te vir ao teu encontro e vou te receber. E lá ele diz, vocês sendo mal, dá o melhor para os vossos filhos, quanto mais eu dará àqueles que lhe pedirem. Irmãos, se realmente você ama a Deus, você tem que entregar a sua vida a Deus de todo o seu coração. Mais tarde, irmãos, ali Deus chega para Abraão mais uma vez, né? E fala para Abraão, Abraão, conta as estrelas. Sua descendência, os seus filhos, vai ser tão numeroso quanto as estrelas do céu. Que situação, irmãos, parece uma coisa absurda. Abraão estava velho, a mulher velha e estéril. Que absurdo. Dá para confiar em umas palavras dessas? Dá para acreditar? É difícil de acreditar, não é? Deus prometeu um filho. E esse filho veio ou não veio? Veio. Poxa, que alegria, irmãos. Mas aí que está o negócio, irmãos. Você crê, você desenvolver a sua fé, né? A fé é que nem o ser humano, né? Se você ficar parado, você vai travando tudo, não é? Se não fazer exercício, não fizer uma ginástica, trava. Agora a fé, quando você põe em desenvolvimento, irmãos, ela cresce, ela prospera. E há muitas maneiras de nós desenvolvermos a nossa fé. Aí a maior delas é o quê? Demonstrando aquilo que nós falamos, né? Mais vale um bom testemunho do que uma tonelada de palavras. Aí mais tarde, lá estava Abraão brincando com seu filho Isaque. Aí Deus chega para ele, bonito filho, né, Isaque? Abraão. Senhor, que filhão que deu, olha. Passou até na cabeça em duvidar do Senhor, mas olha, que moleque lindo. Aí Deus fala, Abraão, é muito bonito mesmo. Olha, Abraão, vou provar você mais uma vez, ver se você tem fé em mim. Pega o teu filho, leva lá no monte e sacrifica ele para mim. Mate ele. Puxa, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Mate ele. E agora Abraão, o que faria? O que ele vai fazer, irmãos? O que você faria? O que você faria? Pegar o Léo. Irmã. Abraão pegou o filho dele de manhã, pegou a lenha, a faca, o fogo e caminhou até o monte. E o filho falou, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está a faca e o cordeiro. E ele que tomaria o lugar do cordeiro. Deus proverá, meu filho, olha só. Deus proverá. Em meio às dificuldades, irmãos, a gente não consegue ver essa palavra. Deus proverá. A gente olha, irmãos, a situação que nós vivemos, os obstáculos. A gente não vê o invisível. Só que Abraão, ele estava vendo o quê? O invisível. A providência de Deus. Olha, eu faço a minha parte. Se Deus falhar dele, pelo menos já garantiu o quê? A minha parte. Isso é fé? Não, não é. E a Bíblia diz que na hora que ele foi matar o filho dele no altar, a mão de Deus segurou. Abraão, não mate o rapaz. Agora eu sei que você é uma pessoa que tem fé. Por quê? Foi demonstrado através das obras. Agora, irmão, se nós poderíamos melhorar mais a nossa vida espiritual, será que Deus pede para mim botar minha mudança no caminhão e sair para o meio da estrada? Não. Será que Deus pede para mim matar o meu filho? Também não. Deus, irmãos, muitas vezes para nós hoje, Ele pede coisas tão pequeninas, tão insignificantes, que nós arrumamos desculpa para não fazer as obras da fé que nós temos. Olha que situação, irmãos. É isso que muitas vezes me envergonha. Eu me sinto envergonhado. Eu poderia agir mais. Eu poderia fazer mais
para com o meu Deus. É? Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 11, verso 36. Pessoas, irmãos, do passado, que traz uma grande lição para nós de dedicação. Não apenas falaram, eu tenho fé, mas também agiram, né? Aqui falando de testemunho de muitos mártires, cristãos, apóstolos, a minha Bíblia diz aqui, olha, (36) Outros experimentaram escárnio e açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparado, aflito e maltratado, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montanhas, e pelas covas das cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunha tiveram testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa mediante a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Aqui está falando, irmãos, de pessoas que resolveram seguir a Deus, pessoas lá do passado, que tiveram fé em Deus, e essa fé teve um preço. Hoje você precisa ser morto, abandonar tua casa, ser cerrado no meio, para mostrar que você é cristão? Naquela época, irmãos, ser cristão custava o seu pescoço, custava a sua vida. Jesus disse, perseguiu a mim, perseguirão também a vocês. Essas pessoas, irmãos, teriam todo o motivo para falar para Deus, Deus, até aqui eu cheguei no meu limite e não dá mais. Agora eu vou perder a minha vida, da minha família. Na Idade Média, irmãos, no tempo da Inquisição, quando Roma, ela mudou muitos artigos da lei, muitos dogmas da igreja cristã, e os cristãos não aceitavam aquilo. E ali se acendeu que uma grande fogueira, uma grande perseguição. Aquele Coliseu em Roma, irmãos, era um espetáculo onde cristãos morriam ali. Pessoas eram mortos, queimados, vivos. Famílias inteiras, irmãos, eram estraçalhados. Ali, irmãos, era uma prova de realmente a pessoa amava a Deus. Hoje a gente, às vezes, irmãos, não abre nem a boca para cantar, né? E tem um escritor, ele diz de um mártir, na época, que foi queimado vivo. E ali estava o pau onde ele estava, ali, e a lenha em volta. E a pessoa que foi ater fogo veio por trás. E ele chamou a pessoa, não pode ir por frente aqui, olha. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. E a história, irmão, diz que as pessoas morriam cantando. Diz que a última coisa que parava de mover na vida dos mártires eram os lábios. Que fé! Que fé, irmãos! A gente gosta de comparar as coisas na vida dos outros. Mas, irmãos, que coisa linda eu comparar a vida de pessoas de Jesus, da fé, dos patriarcas, para medir no tamanho da minha. A gente que está acima dos outros. E quando eu começo a olhar o Evangelho, eu vejo que, olha, irmão, eu não estou fazendo nada. O Claudião aqui um dia vai estar no céu, pode estar certeza, irmão, ele vai estar lá. Mas ele vai estar, irmãos, pela misericórdia, pela bondade, que eu tenho feito muito pouco para ele. E Deus, ele tem uma obra na nossa vida, irmãos. Toda vez que você falar que ama a Deus, você pergunta para si mesmo, o que eu estou fazendo para esse Deus? Toda vez que você falar, não, eu acredito, eu tenho fé em Deus, acreditar e fé são sinônimos. O que eu tenho feito para provar essa fé? Deus pede tão pouco para nós. Filho meu, dá-me o teu coração, entrega a tua vida na minha mão.
faça a minha vontade, cumpra os meus propósitos. E muitas vezes a gente acha demais, tarefa é duro demais. Irmãos, um dia o Senhor virá nas nuvens do céu para ter um encontro com todos os seus filhos. A gente às vezes está nesse mundo, irmãos, a gente pensa que não tem que dar satisfação para ninguém. Temos sim, irmãos. Se eu estou aqui é consequência primeiramente do amor e misericórdia de Deus. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e receber a cada um segundo aquilo que tiver feito através das suas obras. O que nós temos para apresentar para Deus, irmãos? O que você tem que para apresentar para Deus? Que história de fé você tem para apresentar para Deus naquele dia? Irmãos, pelo menos um talento, pelo menos algo você tem que desenvolver para Deus. Aqueles irmãos que através das suas obras mostraram a fé, eu tenho certeza, mesmo que pequeno que fosse, Deus vai falar: vinde benditos, entra no meu reino. Deus não espera, irmãos, grandes coisas, não. Deus, ele vê a capacidade de cada um para desenvolver na obra dele. A igreja que Deus tem aqui na terra, irmãos, é o braço de misericórdia estendido a este mundo. E ele conta comigo e para você. E assim como Deus provou lá no passado, hoje também, irmãos, nós somos provados. Somos provados. Que Deus abençoe, irmãos. E nesse dia de sábado, a mensagem desta manhã, ela venha trazer para cada um de nós um pouquinho mais de ânimo, um pouco mais de reflexão. Quando a gente vem na igreja, irmãos, a gente vem ouvir para a palavra de Deus. A gente vem para endireitar alguma coisa que ainda falta em nós. A gente sempre comenta com as pessoas: a igreja é como um hospital. A gente está doente, né? E vai lá e tem o remédio, não é? Se todos nós que estamos aqui, irmãos, Deus usa aqui um porta-voz dele, Deus usa um mensageiro, um profeta aqui, ó, do púlpito, para muitas vezes edificar a igreja. Que na nossa vida, irmãos, tudo que é de Deus, tudo que é de bom, os anticorpos do mal, ele expele, não é? Eu falo sempre, se eu contar uma piada escabrosa, absurda, nojenta, passa 10, 20 anos você lembra. Mas a pregação da semana passada, o que foi pregado, vocês lembram? Quinta-feira. É difícil. Por isso que o contato com Deus, irmãos, essa renovação da fé. Quanto maior a fé, há a possibilidade muito grande de ter as obras. Agora, que o inimigo quer falar para você o seguinte: ó, você aceitou Jesus, você está salvo, você tem fé em Deus, isso basta. Você já está salvo, não precisa aí ficar, né? Irmãos, Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se você estiver ligado em mim, você vai dar o quê? Fruto, fruto, fruto. Obras. Se nós não estamos tendo obra no nosso relacionamento, é porque eu não estou conectado com quem? Com a videira, que é Cristo. Pode tirar um galho do tronco e o galho ali, amanhã depois nasceu um caroço, uma manguinha e uma manga. Um galho fora do tronco. A evidência, a obra de um pé de manga são os frutos. Mas somente vai dar fruto se tiver no tronco. Agora, irmãos, a nossa fé, ela vai ser operante se nós estiver conectado em quem? Em Deus, em Cristo. Então, irmãos, se nós não estamos desenvolvendo obras, se nós não estamos desenvolvendo frutos, é porque, irmãos, nós estamos desconectados, né? As obras é de nós ou é Deus que realiza em nós? Como é que é? A obra sai de nós mesmos ou é Deus que nos usa? Até isso, irmãos.
e eu sou incompetente, eu não tenho condição de fazer nada, né? Às vezes a gente recebe algum elogio aí, irmãos, mas não é nada meu. Isso aí é tudo que saiu de Deus, passou por mim e operou em alguma coisa. Mas se não tiver essa ligação de Deus, a intermediação de Deus, o que o ser humano tem de bom para dar? A Bíblia diz, irmãos, que o ser humano, a nossa justiça, ela não passa, sabe do quê? Trapo de imundícia. Esses dias eu estava limpando o esgoto de uma casa minha aí eu falei, pega um pano que se não presta que vai pro lixo. Aí depois de usar aquele pano ali, eu falei, joga fora isso aí, fedendo. A Bíblia diz que a minha justiça, aquilo que o ser humano tem para dar para Deus, é um trapo assim. Isso é bíblico, está na Bíblia. Mas, irmãos, tudo que nós desenvolvermos, se você quer ter obras, quer que a sua fé reverta em frutos, a Bíblia diz, esteja ligado em Cristo. Aquele que está ligado em mim dará muitos frutos. Que Deus abençoe, irmãos. Irmãos, hoje é uma data especial. Aqui na igreja vai ser a primeira vez que vai ser lançado na igreja. Já que nós estamos falando de fé e obras, né? A Igreja Adventista, irmãos, é uma organização mundial. Ela tem orfanato, asilos, assistências sociais. Aqui em Rio Claro nós temos um centro, irmãos, onde essas crianças de ruas, eles abrigam para dar alimentação, auxílio, escola, né? Ajudam muito. Quem sabe um dia nós vamos ter até aqui em Araras um centro de desenvolvimento, né? De auxílio. E todo ano, irmãos, vem um projeto chamado Projeto de Recolta. Para que cada um de nós, irmãos, desenvolva um trabalho através das pessoas. Vocês têm amigo, têm parentes, né? E peça o quê? Um recurso. Mas quanto? 1, 2, 5, 10 reais? Tá bom. Olha, isso vai estar ajudando o quê? A obra? A obra de Deus. É uma maneira de desenvolver a quê? As obras ou não? É. Trabalhando na obra de Deus. Esse dinheiro não vai para pastor, para ninguém. Vai para as pessoas, né, necessitadas. Pessoas não favorecidas, né, pela sociedade. Então, todo ano, irmãos, aqui para nós, agora como grupo, veio aqui, temos praticamente quantos envelopes aqui, Rosa? É um por família, né? Então, irmãos, nós vamos ter mais ou menos uns 2 meses, aproximadamente, angariar donativo. Esse donativo vai para obras assistenciais. Então, você converse com um amigo, com um parente, já faça um trabalho. Mostre o que é a Igreja Adventista. Que ela está preocupada não só com a parte espiritual, mas principalmente com a parte também física das pessoas. Né? E a obra da Igreja Adventista, irmãos, é tão grande que fora daqui do estado de São Paulo, no Mato Grosso tem lanchas, lá vai médicos, vai dentista, as pessoas que são assistidas através de cestas básicas, né? Irmãos, aqui traz um relato de 2012. Diz que esse donativo foi entregue 100 mil quilos de alimento, 3.524 cesta básica, 23.619 peças de roupas dadas, 1.508 pares de calçado e 133 consultas. Sem contar o amparo aí a orfanato, asilos e a comunidade carente. Então, irmãos, no finalzinho nós vamos estar entregando um para cada pessoa, né? Você vai ter 2 meses aí, irmãos, não tem isso aí o quê? Alguém der, dá uma moedinha de R$1, muito obrigado, né? Você vai angariar com seus vizinhos, com seus amigos, e mais ou menos daqui 1 mês e meio, 2, a gente vai estar recebendo, tá bom? E que Deus abençoe, irmãos, que no requisito da nossa fé, nós possamos ser o quê? Operante. Há um ditado que diz que o sol dá o seu brilho. Já falei aqui, né? O sol ele dá o seu calor, a vida. A chuva, ela dá a água que floresce a vegetação.
As árvores, elas dão o seu fruto, não é? As árvores dão o seu fruto. As aves, elas dão o seu canto, a sua beleza. Mas parece que o ser humano, a criatura criada por Deus, com raciocínio, o que eles têm para dar para Deus e para o seu irmão? Que Deus abençoe, irmãos. E para finalizarmos, então, nós vamos entoar esse cântico, esse hino, número 287, Minha Entrega, meditando, fazendo dessas palavras uma oração.